Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, seguiu a Jesus. E enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós começamos lendo o livro de Oséias, e Oséias é um profeta que teve um problema conjugal, de infidelidade à esposa. E ele faz todo o seu livro, colocando Israel como a esposa de Deus, que trai, que vende-se, que comete sacrilégios, que ignora. E ele vai descrever todo o seu livro deste amor grande de Deus por Israel, ou seja, pelo povo, e o povo não entende, prefere ídolos, coisas, bandalhas, grandes celebrações, mas sem nenhum sentido espiritual ou de mudança de vida. Vejam que Jesus vai falar isso de novo também no Evangelho, porque ele inaugura um tempo novo. A religião não é para privilégios ou solenidades sem sentidos, que adianta fazermos milhões de procissão, mas se a vida, a maneira de ser é estúpida, é ruim, é má, foge daquilo que é a conduta do cristão. Vejam que ele é duro aqui com os fariseus. Os fariseus não estão interessados na conversão de pecadores, ao contrário. Cobradores de impostos naquele tempo não eram convidados para nada, muito menos num tribunal, eram gente ignorada. Porém, que interessante, o dinheiro que eles cobravam, davam ao governo, ninguém se queixava. Levavam ao templo, ninguém se queixava, seu Paulo. Eu ouvi sua voz e não te vi aí, Paulo, agora que te vi aqui do lado. E vejam como a hipocrisia, às vezes, vai nos afastando das coisas sensatas. Por isso temos que nos cuidar muito nestes tempos de tanta tecnologia, boas para a vida, para a evolução, para o comodismo, para a beleza, para o viver melhor. Olha os exames médicos, que maravilha. Verdade que às vezes irrita, vai em médico, tem para cada função, mas não havia no passado. Não se estudava, hoje se estuda. Que bom que vem para somar, que não seja para nos escravizar, para nos adoecer, mas para que a vida seja muito melhor do que foi no passado. Então vejam que nosso Senhor inaugura num tempo onde a religião era uma coisa opressora, sacrificosa, onde era usada pela política, pelo lado social, pelo lado econômico, não para libertar, sempre para oprimir e obter privilégios. Temos que tomar cuidado, que estes fermentos ainda andam por aí. Vocês veem que agora começam os tempos de campanha, tudo de novo, os pastores, os bispos, os padres, as igrejas, todas sendo utilizadas por uma intenção. Não que a pessoa que é candidata não seja no meio do povo, claro, mas o sensato não explora, não abusa, não implora, não usa. Então cuidar para que a religião de repente está se tornando no mundo motivo de guerra novamente. Mesmo Deus,
mesmo povo. Estava olhando hoje um moço que estava na Rússia, tirando fotos da Catedral de São Petersburgo. É uma das mais lindas que tem no mundo. Só linda, porque não mexe com as questões da guerra, das matanças, né? 2 milhões e poucos de mortos. E aí, que Deus é esse? Que igreja é aquela? Que povo? Então o que Jesus pede hoje, aqui neste Evangelho de Mateus: segue-me. Não diz para Mateus: escute minhas palavras e medite no teu coração. Não, segue-me, Mateus. E vai mais longe, vai na casa do homem, e este homem vai dizer o que mais para frente? Se roubei, devolvo. Se defraudei, devolvo 10 vezes mais. É tocado. Coisas que a conversão não nos faz mais. A gente celebra por tradição, por medo, por devoção, por promessa, nem sempre por seguimento. Continuamos a brigar em casa, marido, esposa, irmãos entre si, amigos, famílias. Vejo ainda, esses dias fui numa família, brigados por coisa de campanha política ainda. Mas, meu Deus, não se briga por isso. Podemos torcer para o time de futebol que quisermos, mas depois acabou o jogo, tá bom. Vida que segue, que bom. Se eu gosto do azul, do verde, não tem problema. Mas vejam que quando Deus se esvazia de nossas vidas, nós temos que criar um monte de fetiches para poder viver, preencher aquele vazio de Deus. E vejam o que Mateus nos mostra, que o vazio de Deus nele perdido começa a se encontrar em Cristo, e ele retoma o bom caminho da vida. Pegue Moisés. Quem foi Moisés? O que ele fez no início da vida? Davi. Mataram. Mas na remissão dos pecados, no reencontro com Deus, no assumir esse Deus e seguir, não só em palavras, mas em vida, retomam o caminho, se tornam patriarcas. Nós também, desde o dia do nosso batismo. O ruim da vida é quando permanecemos no pecado. Buscamos Ele, damos incentivo, acreditamos, mas não as nossas conversões. Deus não irá nunca nos julgar pelo pecado que fizemos, mas sim pelo caminho de salvação que trilhamos e as boas obras que fizemos. Podem escrever isso no chumbo, no cimento, onde querem. E é isso que o Evangelho de Mateus nos mostra. O Evangelho que lemos é dele, do cobrador de impostos, relegado por uma sociedade às vezes farisaica, hipócrita, medíocre, mas não olhava para os seus. Por isso que Jesus diz uma frase profunda: eu vim atrás dos doentes, eles que precisam de médico. Quantas vezes a gente anda meio adoecido, no sentimento, no dia a dia da vida, hoje as questões financeiras, de relação, política, assustam, insegurança. Se não é Deus a nos guiar, como diz a carta a Romanos, a gente se esvazia. Nesse vazio vai preenchendo com muitas coisas: álcool, a internet, as infidelidades, os pecados. E vamos indo, porque precisamos preencher este lugar de Deus. E o lugar de Deus sempre está ali, porque Deus sempre está com a mão estendida para todos nós. Então que esta palavra, que esta Eucaristia nos motive, nos eleve na esperança, na alegria de que somos um povo salvo, um povo protegido, guiado por esse Deus da vida. Esse Deus que nos quer que todos os dias, independente dos pecados, a gente se torne mais santo um pouquinho, assim como fez Mateus. E escute o seu coração. Quantas vezes Jesus está nos convidando a seguir e a gente fazer conta que não escuta? Preste atenção. Os milagres, gente, bonitos, são aqueles pequenos que às vezes a gente nem se dá conta. Os grandes às vezes a gente se impacta, mas até esquece, até aquele que recebeu a graça esquece. Então cuidado, prestem atenção. Deus caminha conosco.
Jesus diz isso sempre, através de quê? Da luz do Espírito Santo. Que esse Deus da vida nos conduza nesta semana que ora começa. Amém?